Quando foi a última vez que alguém olhou para você e perguntou como você estava, esperando de verdade pela resposta? Não estou falando daquela pergunta feita por educação, enquanto a pessoa já está indo embora ou pensando em outra coisa. Estou falando de alguém que senta perto da gente, olha nos nossos olhos e realmente quer saber como a vida tem sido. Outro dia eu fiquei pensando nisso e percebi que talvez essa seja uma das tristezas mais silenciosas da vida adulta. Existe um tipo de silêncio que só entende quem vive sozinha. Não é o silêncio da madrugada, nem aquele silêncio gostoso de quem resolveu descansar um pouco. É outro tipo de silêncio. É abrir a porta de casa sabendo que não vai encontrar ninguém esperando por você. É preparar o almoço pensando em um prato só. É terminar o dia sem ter com quem dividir uma notícia, uma preocupação ou até uma pequena alegria. Esse silêncio vai entrando na rotina de um jeito tão discreto que depois de algum tempo, a gente quase deixa de perceber que ele existe. Os dias passam. Você acorda, faz o café, arruma a casa, resolve o que precisa resolver e quando olha para trás, percebe que faz muito tempo que ninguém aparece para tomar um café. Percebe que o telefone não toca só para perguntar como você está, ou que faz tempo que não ouve alguém dizer que lembrou de você. Talvez enquanto me ouve você esteja pensando: parece que ela está contando a minha história. Então, fica comigo até o fim desta conversa. Não porque eu tenha uma fórmula para acabar com a solidão. Se alguém disser que tem, desconfie. A vida é muito mais complexa do que frases prontas. Também não vou dizer que basta aprender a gostar da própria companhia e tudo estará resolvido. Quem vive uma solidão profunda sabe que isso pode soar bonito, mas nem sempre faz sentido quando a casa permanece em silêncio todos os dias. Hoje eu só quero conversar sobre uma dor que muita gente sente, mas quase ninguém tem coragem de admitir. Existe até uma vergonha em dizer que nos sentimos sozinhas. Como se isso fosse um fracasso. Como se todas as outras pessoas tivessem amigos, convites e companhia, enquanto só nós estivéssemos vivendo desse jeito. Só que a realidade é bem diferente. Existem milhares de mulheres que passam por isso. Algumas perderam o marido, outras nunca se casaram. Algumas têm filhos que moram longe. Outras foram vendo os amigos seguirem caminhos diferentes e, quando perceberam, estavam enfrentando a vida praticamente sozinhas. Talvez a sua história não seja exatamente igual a nenhuma dessas, mas a sensação costuma ser muito parecida. Depois de algum tempo, a gente começa a acreditar que o problema está na gente, que já passou da idade de fazer amizades, que ninguém teria interesse na nossa companhia. Esses pensamentos chegam devagar e, quando percebemos, já parecem verdades. Mas a verdade mesmo é que, enquanto existe vida, a nossa história ainda está sendo escrita. Ainda é possível construir novos vínculos, fazer amizades e voltar a encontrar alegria, mesmo depois dos 50, dos 60 ou dos 70 anos. E eu espero, de coração, que, quando este vídeo terminar, você consiga olhar para a sua história com um pouco mais de esperança do que tinha quando apertou o play. Quando eu era mais nova, parecia que sempre tinha gente por perto. A casa vivia movimentada. Aparecia um convite de última hora, alguém passava para tomar um café e o telefone tocava sem motivo especial. As pessoas simplesmente faziam parte da minha rotina. Depois, a vida muda. Os filhos seguem o próprio caminho. Alguns amigos se afastam, outros se mudam, a aposentadoria chega e, quando a gente percebe, aquela casa que antes parecia cheia vai ficando cada vez mais silenciosa. O mais curioso é que essa mudança acontece devagar. Os dias começam a ficar parecidos. Você acorda, faz o café, cuida da casa, resolve o que precisa resolver. E quando a noite chega, tem a sensação de que viveu mais um dia igual ao anterior. Sem perceber, essa rotina deixa de causar estranheza
e passa a parecer normal. Nós nos acostumamos muito mais rápido do que imaginamos, e isso é uma qualidade porque é o que nos ajuda a atravessar momentos difíceis. Mas também tem um lado triste. Às vezes nos acostumamos justamente com aquilo que nunca deveria parecer normal. É por isso que quando escuto uma mulher dizer que gosta de ficar sozinha, eu acredito nela. Eu também gosto. Existem dias em que preparar um café sem pressa, ler um livro ou cuidar das plantas faz muito bem. O silêncio também pode ser um lugar de descanso. Só que descansar por escolha é muito diferente de perceber que já faz tempo que ninguém aparece para conversar, dividir uma refeição ou simplesmente perguntar como foi o dia. Quem vive isso conhece essa diferença. A vida ganha outro sabor quando é compartilhada. Pensa nas lembranças que mais aquecem o seu coração. Quase sempre elas envolvem pessoas. Até um café com pão parece mais gostoso quando existe alguém sentado do outro lado da mesa. Por isso eu entendo quando alguém diz que sente falta de companhia. Acho que todos nós precisamos nos sentir lembrados de vez em quando. Quem não abre um sorriso quando o telefone toca e alguém diz que lembrou de você? Às vezes, uma conversa de poucos minutos muda o dia inteiro. A solidão, porém, vai trabalhando em silêncio. Ela não chega de repente, vai convencendo a gente aos poucos. Um dia deixamos de aceitar um convite. No outro, adiamos aquela ligação que estávamos querendo fazer. Depois paramos de convidar alguém para entrar em casa e, quando percebemos, já começamos a acreditar que talvez ninguém sinta falta da nossa companhia. Esses pensamentos parecem verdade porque convivemos com eles durante muito tempo. É como ficar muitos dias dentro de casa por causa de uma gripe. Chega uma hora em que sair parece estranho, embora a rua continue exatamente no mesmo lugar. Com a solidão, acontece a mesma coisa. Quanto mais tempo ela ocupa espaço na nossa vida, menor vai ficando a nossa vontade de tentar outra vez. Se você está aqui, talvez exista uma parte de você que ainda não desistiu. Talvez esteja cansada de sentir que todos os dias são iguais. Talvez só esteja sentindo falta de uma conversa sem pressa, de uma amiga para tomar um café ou de alguém que realmente queira ouvir como você está. Se for assim, fica comigo mais um pouquinho. Eu quero conversar sobre o que a solidão faz com a gente. Porque, quando entendemos o que está acontecendo dentro de nós, a culpa começa a perder força e, bem devagar, a esperança encontra um jeito de voltar. Tem uma coisa que eu demorei muito para entender e que gostaria que alguém tivesse me explicado antes. Quando a solidão dura muito tempo, ela não machuca apenas o coração. Aos poucos, ela muda a forma como enxergamos as pessoas e interpretamos o mundo. Você pensa em ligar para alguém e desiste porque acredita que vai incomodar. Recebe um convite e inventa uma desculpa para não ir. Conhece uma pessoa simpática e volta para casa convencida de que ela logo vai esquecer que encontrou você. O mais difícil é que esses pensamentos parecem verdadeiros. Um silêncio vira rejeição. Uma mensagem que demora para chegar parece falta de interesse. E, sem perceber, a gente começa a evitar conversas, recusar convites e ocupar cada vez menos espaço na vida das outras pessoas. O problema é que isso cria um círculo silencioso. Como nos mostramos menos, as pessoas também encontram menos oportunidades para se aproximar. E acabamos acreditando que estamos sozinhos porque ninguém nos quer por perto, quando muitas vezes foi o medo que falou primeiro. Talvez você esteja lembrando de alguma amizade que não deu certo. Isso acontece. Mas uma decepção não pode decidir o resto da nossa história. Imagine uma casa que ficou fechada durante anos. No começo, abrir as janelas incomoda.
A luz entra, o ar muda, tudo parece estranho. Mas, se elas permanecem abertas, a vida volta aos poucos. Acho que o coração da gente funciona do mesmo jeito. Ele não precisa deixar de sentir medo. Precisa apenas voltar a abrir uma janela de cada vez. Reconstruir uma vida social não começa quando fazemos muitos amigos. Começa quando voltamos a acreditar que ainda vale a pena deixar alguém se aproximar. Existe uma frase que aparece sempre quando alguém fala sobre solidão. Você precisa aprender a ser feliz sozinha. Eu nunca gostei muito dessa frase. Não porque seja completamente errada, mas porque costuma fazer quem sofre acreditar que sentir falta de companhia é um defeito. Eu penso diferente. Cuidar da própria companhia é importante, mas isso não elimina a necessidade de afeto. Claro que devemos continuar preparando uma comida de que gostamos, cuidar da nossa casa, colocar uma música, sair para caminhar. Afinal, a nossa vida continua tendo valor e não devemos colocá-la nas mãos de outra pessoa. O que realmente me preocupa é quando a pessoa vai desistindo dessas pequenas alegrias e passa a esperar que a vida só volte a acontecer quando alguém aparecer. Até porque acontece justamente o contrário. É a vida que precisa voltar a andar primeiro. Não é preciso mudar tudo de uma vez. Escolha apenas um pequeno passo para sair dessa solidão. Pode ser caminhar alguns minutos, tomar um café fora de casa, visitar alguma exposição ou museu, voltar a um antigo hobby ou telefonar para alguém. Parece pouco, mas quase todas as grandes mudanças começam assim. Quando nós voltamos a aparecer para a vida também começa a aparecer para nós e dá um jeito de nos surpreender. Você consegue lembrar quando foi a última vez que uma amizade realmente entrou na sua vida? Não estou falando de alguém que você encontra de vez em quando. Estou falando daquela amizade que vai crescendo devagar até chegar o dia em que vocês conhecem um pouco da vida uma da outra e sabem que podem contar uma com a outra. Para muita gente, faz tanto tempo que a resposta nem vem. Outro dia, eu fiquei pensando nisso e percebi que, quando somos mais jovens, a vida facilita muito as amizades. A gente encontra as mesmas pessoas todos os dias, conversa sem perceber, divide os mesmos espaços e, pouco a pouco, a confiança aparece. Depois, os anos passam. A rotina muda, alguns amigos se mudam, outros seguem caminhos diferentes e aqueles encontros que antes aconteciam, naturalmente, deixam de existir. Não é que perdemos a capacidade de fazer amigos. O que desapareceu foram as oportunidades de convivência. As amizades costumam nascer de encontros simples. Você vê a pessoa uma vez. Depois, encontra de novo. Na terceira vez, já lembra do nome. Aos poucos, a conversa fica mais longa, o sorriso aparece com mais facilidade. E quando percebe, aquela pessoa já faz parte da sua rotina. Criar laços de amizade precisa de tempo. Por isso, talvez valha mais a pena encontrar um lugar onde você possa voltar muitas vezes do que procurar um lugar novo toda semana. Pode ser um grupo de caminhada, uma aula, uma igreja, um trabalho voluntário ou qualquer espaço onde existam encontros frequentes. A constância é que transforma desconhecidos em pessoas conhecidas. Só não vá com expectativa de fazer amizade em um dia. As amizades não gostam de pressa. Elas aparecem quando a confiança encontra tempo para crescer. Talvez as crianças façam amigos com tanta facilidade justamente porque convivem todos os dias. Não acredite na ideia de que já passou da idade de criar novos vínculos. Basta olhar ao redor. Diversas amizades que começaram depois dos 60, dos 70 anos, durante uma caminhada, numa aula, na igreja, numa viagem ou até numa fila de espera. A vida sempre vai continuar aproximando pessoas. O que muda é que, nessa fase, esses encontros dependem um pouco mais da nossa presença.
Às vezes só é preciso permanecer alguns minutos a mais depois de uma atividade. Aceitar um convite, puxar conversa com alguém ou simplesmente oferecer um sorriso. Quase todas as amizades começam assim. Primeiro um cumprimento, depois uma conversa. Mais tarde vem a confiança. E, sem perceber, aquela pessoa já faz parte da nossa história. Às vezes, uma ou duas amizades sinceras já transformam completamente os nossos dias. Que tal, durante a próxima semana, fazer apenas uma coisa diferente? Pode ser sentar num banco da praça e conversar 5 minutos com alguém, ou telefonar para uma pessoa que faz tempo que você não procura. A esperança costuma reaparecer em pequenos momentos, numa conversa, num sorriso, ou naquela sensação de que talvez a vida ainda esteja preparando encontros que você nem consegue imaginar. As amizades maduras costumam nascer com menos pressa, menos obrigação e muito mais verdade. Neste momento, existem muitas pessoas desejando exatamente o que você deseja. Uma boa conversa, um café sem pressa, uma caminhada ao lado de alguém ou simplesmente alguém que pergunte, com carinho, como foi o dia. No Salmo 68, o versículo 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família. À primeira vista, alguém pode pensar que esse versículo está falando apenas de quem se casa ou de quem tem filhos. Mas acredito que o significado é muito maior do que isso. Na Bíblia, a palavra família também representa um lugar de pertencimento. Um lugar onde somos conhecidos, acolhidos, lembrados e amados. É o oposto da solidão. Deus não tem prazer em ver alguém isolado. Ele não criou o ser humano para viver sem vínculos, sem afeto e sem comunhão. Ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus formando um povo, reunindo pessoas, restaurando relacionamentos e criando comunidades onde ninguém precisava caminhar sozinho. Isso não significa que todo mundo deixará de se sentir sozinho, ou que todos terão uma grande família ou muitos amigos. Mas significa que a solidão não é o projeto de Deus para a nossa vida. Ele deseja nos conduzir para relacionamentos saudáveis, para pessoas que caminhem ao nosso lado e para lugares onde possamos sentir que pertencemos. Talvez isso aconteça por meio de algum grupo ou por alguém que Deus colocará no seu caminho quando você menos esperar. Por isso, não deixe que a solidão faça você acreditar que sua história terminou. Se Deus é especialista em transformar desertos em jardins, também é capaz de transformar vidas marcadas pelo isolamento em vidas cheias de encontros e de esperança. Continue dando pequenos passos e abrindo espaço para que novas pessoas entrem na sua vida. Antes de nos despedirmos, eu quero te convidar a escrever uma frase nos comentários. Eu escolho ter amigos. Ou qualquer outra mensagem que represente o que você está sentindo neste momento. Pode ser algo como: eu também me sinto sozinha. Estou recomeçando. Não vou perder a esperança. Não pense que é apenas um comentário. Pode ser muito mais do que isso, já que outras pessoas estarão lendo. Pessoas que também vivem a solidão. Pessoas que talvez estejam procurando exatamente alguém que as compreenda. Quem sabe uma amizade não possa começar justamente ali? Às vezes basta uma resposta. Uma palavra de incentivo. Eu também passei por isso. Uma conversa respeitosa. Nunca sabemos como Deus pode usar um gesto tão simples para aproximar duas pessoas que precisavam se encontrar. Então, deixe sua mensagem. Leia também os comentários de outras pessoas. Se sentir vontade, responda alguém com carinho. Ofereça uma palavra de esperança. Diga que está orando por ela. Ou, simplesmente, mostre que ela não está sozinha. Talvez este canal não seja apenas um lugar para assistir vídeos. Talvez ele possa se tornar uma comunidade de pessoas que cuidam umas das outras
E esse é meu maior desejo com esse canal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e encha os seus dias de esperança e alegrias. Receba um abraço bem carinhoso. Até a próxima!